Obrigada, Paty. Bom dia a todos. Que seja esse um bom domingo para todos nós, uma manhã muito feliz. De recado, a gente tem para dar a questão da nossa campanha permanente de alimentos, que a gente atende todo segundo sábado do mês, 60 famílias cadastradas, então a gente sempre recebe alimento não perecível. Quem tiver para doar, para trazer para a gente, por favor, a gente agradece. E o curso de doutrina espírita, a Sandra tinha pedido para falar, ele começa agora depois do carnaval, vai ter de quarta-feira e de sábado. Quarta-feira, já na quarta-feira de cinzas, dia 13, às 8 da noite. De sábado, às 4 da já começa dia 16, no período da tarde. Agora não me lembro direito o horário. Quem tiver interesse pode procurar o plantão do dia de atendimento. Você lembra o horário de sábado? 15? Então a gente se acomoda novamente aí nas cadeiras, respira fundo. Quem se sentir à vontade fechando os olhos. É o momento da gente elevar os pensamentos. Deixar as preocupações um pouquinho ali do lado de fora. Para que estejamos receptivos para essa energia boa da casa. A espiritualidade já está aqui muito antes de nós, recebe a cada um de nós. Nos envolve com carinho, com amor. Aproveita esse instante em que nós estamos mais tranquilos, mais serenos, e já começa a trabalhar em nosso favor durante todo o tempo que nós estamos na casa, durante toda a palestra. É um momento que nós recebemos essas energias salutares dos nossos irmãos espirituais. Eles sabem o que cada um de nós precisa, o que passa no coração e na cabeça de cada um de nós. Então é um momento para nós estarmos tranquilos, serenos, procurando manter os pensamentos livres dessas atribulações do dia a dia. Aproveitando esse momento, a gente sempre fala, no domingo de manhã, outras religiões também se reúnem, não importa se católico, evangélico, enfim, não importa a crença, outras pessoas nesse momento estão reunidas em seus cultos, com esse objetivo maior, esse objetivo único, que é buscar a harmonia, a paz, o amor, em Deus, em Jesus, ou o que seja. Então nós aproveitamos essa manhã para recebermos aqui as energias necessárias também para a nossa semana, para o nosso cotidiano, para a mudança de atitude, que se faz passo a passo, devagar, mas que tão necessária é para todos nós. Então que os nossos irmãos também envolvam o nosso amigo Mauro em muito amor, em muita luz. Ele vai falar com a gente sobre um tema que se chama Evite Atropelar-se. Muito feliz. Bom dia. Isso, que bom dia, bom, né? Mais uma vez saudamos a todos os nossos amigos aqui presentes, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela boa vontade de vocês de acordarem cedo, sair das suas caminhas aconchegantes, né? Deixar às vezes o ente querido ao lado lá, quando este não nos acompanha. E aqui adentrar a casa espírita, na busca de algo. Isso então nos traz, nos remete àqueles que vêm à frente para falar algumas palavras para vocês, uma responsabilidade imensa. Não no sentido de se vangloriar ou de se enaltecer, mas, puxa vida, pensar em cada um daquelas criaturas que estão aqui conosco agora e ver a necessidade que a gente pode levar até vocês, o que a gente pode poder resolver num sentido de esclarecimento. Então, meus queridos, cabe, uma vez que nós nos propusemos a abrir os nossos olhos físicos e chegar até a casa espírita, de aproveitar o melhor possível. Então, quando chegamos a uma casa espírita, se faz necessário, sim, nos aquietar. Não por sentido dogmático, não por ser regra, mas para evitarmos os atropelos do nosso dia a dia. Aí fora, né? Segunda-feira, como dizem, né? Dizem que é dia de branco. Não sei por que a gente vê essa expressão, mas vamos trabalhar, aquela correria diária.
E muitas vezes nós estamos tão envolvidos dentro desse processo, né, desta correria, desta briga, no bom sentido, para conquistar os nossos objetivos profissionais, né, ou pessoais, e a gente acaba esquecendo que existem momentos e existem condições de nos prepararmos mais e melhor quando diminuímos o nosso ritmo. Né? O que é diminuir o ritmo? Uma vez em que as necessidades batem à nossa porta, a gente vai tentar resolvê-las da melhor maneira possível. Então, as dores, as angústias, as faltas, as perdas, nos despertam a cada novo amanhã, a novo amanhecer. E eu tenho que correr, eu tenho que resolver e da melhor maneira e mais rapidamente possível aquilo. E quando eu me coloco nessa situação, muitas vezes eu atropelo coisas. A natureza é sábia. A natureza nos dá vários e inúmeros exemplos. Pegamos o exemplo da águia, onde quando ela faz o seu ninho próximo, não, no maior espinhadeiro que possa ser possível, no mais alto nível. Por quê? Porque ela vai chocar os seus ovos lá, os filhotinhos vão nascer, e ela, aos poucos, vai trazer alimento para aqueles filhotinhos. Mas não vai fazer como muitos de nós, humanos, né? Mimamos os nossos filhos até 38 anos de idade, mais ou menos, né? A gente começa a mimá-los assim. E, ao contrário, elas começam a instigar a que eles descubram a vida. Então, se de repente, de uma ninhada de 3, 4 ovinhos, um não vinga, que é possível, às vezes, não vingar um, o que acontece? Os outros irmãozinhos, vamos chamar de irmãozinhos para entender, se alimenta daquele mais fraquinho. E ela não faz nada, só fica observando, e vai depois, aos poucos, com o passar do tempo, forçando que eles descubram que eles têm o quê? Asas. Então, elas dão uma cutucadinha aqui, cutucadinha lá, eles vão se mexendo, tentando se equilibrar, e aos poucos ela vai o quê? Empurrando eles até a beira do ninho. Ah, que águia malvada e sem coração. Né? Não respeita os filhotinhos. Só que daí, quando ela está bem na proximidade do ninho, ela cutuca de vez para que ele possa cair e ele descubra que ele é capaz de voar. Então, teve o seu tempo, teve o seu momento certo das coisas acontecer. E o filhote se descobriu capaz de superar os desafios. E uma vez voando, ele mesmo vai procurar o seu alimento. E a vida segue. E nós, né, mais superiores, com o intelecto desenvolvido, com a capacidade de se comunicar, nós não conseguimos fazer isso. Porque a gente acaba atropelando muitas vezes. Pegando o exemplo também de uma gestação natural, onde depois vem o parto, a criança começa a se desenvolver, e quando eu nunca sei a idade que a criança começa a fazer as coisas, mas vamos tentar entender. Quando a criança começa a engatinhar, a mãe desesperada já tira tudo da frente, porque ela tem medo que aconteça algo com aquele seu rebento. E, com receio, já pega e coloca onde? No andador. Né? Lembra do andador? Coloca no andador. Daí a criança fica naquela coisa meio balangando assim, né? Uma coisa redonda em volta, vai batendo aqui, vai, eita, que coisa bonita, né? Aí, quando ela sai do andador, ela não consegue, ela tem medo de cair. Ela não sabe que tem os cotovelos, os joelhos para se apoiar. Então ela vai do quê? De cara no chão. Porque ela estava acostumada que alguma coisa segurava ela, né? Então, gente, as coisas acontecem um passo depois do outro. Nós não temos que pular 3, 4 degraus. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Porque eu tenho que chegar mais depressa ao local que eu quero. E nós queimamos etapas. E ao queimar etapa, né, como a mitologia, a cinza que está lá, lá fica. Poucos são aqueles que uma fênix renascem das cinzas. Então, nossa
essa introdução toda foi feita para colocarmos mais a par do texto do Raul Teixeira, que fala a respeito exatamente isso, né, de evitarmos esses atropelos. Como que a gente pode evitar o atropelo? Tudo parece estar assinado por um terrível fator de ansiedade, posto que bem pouquíssimas mesmo, são as almas que não se deixam minar pelas ansiedades. Nós somos ansiosos. Ai, meu Deus, aquelas coisas de desespero, da que a gente começa a pegar aqui, a gente esquece que tudo na natureza tem a sua ordem. Tudo tem um início, um decorrer, um término e um reinício. Kardec, quando esteve conosco, nos deu vários exemplos a respeito disso. E, inclusive, na sua lápide, está escrito lá em cima, né? Nascer, morrer, nascer e renascer. Tal é a lei. Então, nós que estamos aqui caminhando na doutrina dos Espíritos, nós temos que introjetar, trazer dentro de nós esta verdade absoluta, inquestionável, da reencarnação. Quando perguntam para mim, você acredita na reencarnação? Eu falo, não. Ah, como você é palestrante? Eu não acredito. Eu falo, não, eu sei que ela existe. Então, ela já está fortemente enraizada dentro de mim. Então, não é uma questão de crer, é acreditar. Você consegue perceber a diferença? Isso é muito mais forte, é mais vivo. Então eu não tenho mais receio do que possa acontecer. E vou à frente. Crendo em Deus, o Pai maior, provedor, mas também sabendo das minhas responsabilidades. E que eu sou obrigado a bater na porta para que ela possa abrir. E não esperar que alguém abra a porta para mim. Então tem esses caminhos, né, que a gente tem que seguir. Mas a gente prefere o atalho. Não é verdade? Ah, não, vou cortar caminho aqui. Vou cortar. Quem dirige, né, nesse trânsito maravilhoso da cidade de São Paulo, né, tem que ter uma dose extra de tranquilidade. Contudo, né, a gente sempre procura o melhor caminho. Não vou fugir daqui. Hoje não tem melhor caminho, gente. Onde qualquer desvio que eu faça, vai ter um caminhão, um micro-ônibus, alguma coisa na minha frente. Então não adianta ficar desesperado. Fila de banco, para quem não usa esse sistema, né, que não está habituado a trabalhar com a internet, outra coisa a mais. Fila de banco, fila de supermercado, qualquer fila que a gente possa pegar, eu já fico, cadê? A gente fica com aquela energia tão boa que quando chega a nossa vez, o caixa vai sair para almoçar, vai acabar o papel, alguma coisa acontece. Né? Tinha que ser comigo. Lógico, o tempo todo da fila você ficou jogando energia negativa. O que vai acontecer? Né? Sabe que vai pegar fila? Aproveita esse momento, leva um livro, leia. Leia. Tem vários livros dessa grossura esperando fila, né? É isso, gente. Nós temos que tomar atitudes que não sejamos nós a aumentar esta carga deletéria que emana no globo terrestre. Ah, mas como que eu posso ser uma pessoa tranquila, serena, se tudo, né? Se eu ficar quieto, alguém vai lá e faz primeiro e toma o meu lugar. Ah, uma coisa é uma coisa, coisa é outra coisa. Porque não é que eu tenho que ficar zen, aquela coisa, né, que os nossos irmãos budistas que se fecham em mosteiros, deixam-se levar pela meditação. Não, temos que ter a ação também. Só que esta ação sem atropelos. Tem um dito popular que fala o seguinte: o apressado come o quê? E quente, né? E aí, quantas vezes nós nos apressamos nas nossas atitudes? Quantas vezes nós não, né, esticamos mais a perna? Ah, mas Mauro, não sei das quantas, não consigo fazer. Ah, mas o exercício. O exercício do quê? Da tolerância, da serenidade, da tranquilidade e da ação. A ação é importante. Por isso que nós não podemos ficar... Se eu ficar parado, vem o mar e me leva. Eu não posso deixar, né, como diz a música, deixar a vida me levar. Não, gente. Eu tenho que fazer a vida da melhor maneira possível, com respeito, com dedicação, com amor, com ordem.
E assim caminhando a vida. Ah, mas tenho dificuldades. Quem não as tem? Se nós estamos aqui nesta terra, nesse planeta, é para enfrentar os nossos desafios, sejam de ordem financeira, econômica, sentimental, seja qual for, familiar. Quem é que não tem um parente difícil? Né? Quem é que não tem problema financeiro? Se vocês não tiverem problema financeiro, por favor, me comunique que eu estou precisando de dinheiro, tá? Então, vamos fazer esse tipo de coisa. Vamos entender que as situações que nós vivenciamos nesse momento, quem as colocou à nossa frente, gente? Nós mesmos. Ah, mas eu não fiz nada. Né? Tem uma historinha bonitinha do Chico, uma senhorinha que era uma daquelas que acordava e dormia no centro, arrumava. Aquelas pessoas bem dedicadas, e sempre com um pigarrozinho. Certa feita, ela falou: Chico, você viu uma coisa dessa? Eu que me dediquei toda a minha vida aqui à causa espírita, tenho esse pigarro como se eu tivesse, assim, um pigarro de fumante. E eu que nunca fumei, Chico, nessa vida não, né, minha filha? Então, cedo ou tarde, as coisas vão estar respondendo por tudo aquilo. Porque fomos nós que plantamos as coisas. E nós vamos colher aquilo. Então, não nos atropelemos. Deixa, sim, a vida, mas caminhe ao lado dela e faça da sua vida a melhor possível. Hoje é o melhor dia do resto de nossas vidas. Eu tenho que fazer hoje o meu dia muito, não é frase de efeito não, gente, muito melhor muito melhor do que foi ontem. A língua portuguesa tem as suas dificuldades, mas tem as suas belezas também. Nós chamamos o momento atual de presente, o momento anterior de passado e o momento a vir de futuro. Então, vamos pegar esse presente que Deus nos dá, um presente, e fazer dele uma coisa maravilhosa. Não vamos nos preocupar se eu fui a Rainha Elizabeth, e o rei João, sei lá o quê, ou o servo José. Foi. O verbo já diz, já aconteceu. Eu tenho que ter essas experiências, sim, mas fazê-las com que no hoje, no agora, no presente, eu consiga ser muito melhor. Aí que vem a doutrina dos Espíritos esclarecer para a gente, através dos ensinamentos que os mestres do espaço nos oferecem, que somos responsáveis, sim, por tudo aquilo que aconteceu. Mas, como reencarnacionistas que somos, nós teremos um amanhã. Então, nesse presente atual, que Deus nos dá, é um presente da vida. Vamos vivê-la intensamente. Evite assim atropelar-se nas rotas do mundo, habituando-se aos exercícios mentais de harmonização íntima por meio da oração. Então, quantos de nós deixamos as oportunidades escorrer pelos nossos dedos porque não somos capazes de parar e orar? Ah, mas quem ora é crente. Né? Tem aquela frase, ora que melhora. Já viram isso em adesivos de carro? Fabulosa. Fantástica. Melhora sim. Desde que você saia, tire de dentro de você esta oração. Seja verdadeira, não seja decorada. Seja verdadeira. Sabe, eu acho maravilhosa a prece de Cáritas, mas mal sei começar. Mas quando alguém a profere e eu começo a orá-la, aquilo sai de uma forma que já chega de arrepiar os pelinhos do braço. Eu não tenho que me preocupar em saber do começo, nem sei como começa, e do final. Eu tenho que viver aquela oração. Durante muito tempo, enquanto eu não caminhava na doutrina dos Espíritos, eu não fazia o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma oração tão maravilhosa que eu não me achava digno de fazê-la. E quando eu comecei a entender um pouquinho mais da doutrina dos Espíritos, eu vi que não. É uma coisa maravilhosa e eu posso e tenho que fazer. Porque saía de dentro de mim. Não era mais aquela coisa decorada. Né? Lembra que tinha o terço e tinha o rosário?
Você fazia o terço, que são 3 partes, os 3 mistérios, aquelas coisas todas. Jesus, eram 10 Ave Maria para um Pai Nosso durante 4 voltas. Eu não me recordo dos meus tempos de catecismo. Era uma coisa, 5 voltas. Uma a mais, né, minha amiga? Uma a mais. Né? Então, olha, e se sentava lá, e minha mãe é uma pessoa maravilhosa, quem a conhece sabe que eu estou aí falando dela bem. Tinha, agora, sexta-feira santa, né? Tinha hora santa. Então, ela ficava 1 hora rezando. E aí de eu, se eu não ficasse 58 minutos, tinha que ser 1 hora, né? E eu estava o quê? Me atropelando na minha vida. Porque eu fazia algo que não estava entendendo, fazia porque era uma coisa obrigado, e não fazia com o coração, fazia com a garganta. Então, quando paramos e meditamos, gente, repara como a coisa transforma. Ah, mas como eu posso meditar na cidade de São Paulo, que é buzina, é sirene, é sobe, é desce, é espera? Dá. É o exercício. Quantos de nós não conseguem fazer a oração no coletivo? Eu vejo pessoas lendo uma Bíblia, lendo alguma coisinha. A Fê muito bem falou, quando fez a sua prece inicial, que outras instituições religiosas também fazem o seu culto agora no domingo de manhã. Né? A nossa missa das 10, começa às 10, aqui a nossa missa das 10 aqui. E é isso, gente. Quando nós paramos, nem que seja por um curto espaço de tempo, e mentalizamos o bom, o belo, a coisa muda. Nós mudamos. Quanto tempo a gente não perde observando as desgraças? Quanto tempo a gente não perde jogando as nossas energias que deveriam ser boas para ajudar a transformar o planeta em energias deletérias? Ai, você viu aquilo? Olha o que aconteceu. A gente sempre tem um comentário maldoso para fazer. A gente sempre tem um dedo assim apontando. E a gente esquece de olhar por detrás daquela coisa horrível que tem uma plantinha tentando buscar os raios solares. Ah, mas está chovendo. A gente sempre vê o lado ruim da coisa. Vamos ver o lado bom. Vamos dar a oportunidade para nós, no presente que Deus nos dá, de viver. Amando-nos uns aos outros. Evite a tortura de querer fazer tudo ao mesmo tempo, aprendendo a fazer cada coisa por sua vez. Né? Subiar e chupacana, aquele outro dito popular. Eu acho muito bacana as antigas donas de casa, que hoje a mulherada não quer saber de cozinhar, né? As antigas donas de casa que faziam uma coisa aqui, fazia outra aqui, cuidava da criança aqui, cuidava... Elas faziam com galhardia, com determinação, com amor. Daí o marido chega e fala, pô, de novo, arroz! E a gente, poxa vida, que problema. Então vamos dar valor também àquelas... Tudo que as pessoas fazem e tudo que nós fazemos, vamos fazer com amor. E fazer bem feito. Né? Ele aqui enumera várias situações. Então, se eu vou estudar um livro, estude o livro. Não fique estudando e eu tenho que fazer aquilo. Faça uma coisa só. Se eu vou preparar um alimento, foco naquele preparo daquele alimento. Dou minha energia naquele momento. Ah, mas eu tenho muitas coisas que fazer. Ótimo, que bom. Coloque uma lista. Faço isso. Muitas vezes, dentro do nosso campo profissional, nós deixamos de ter um progresso porque nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e fazemos nada. Ou então fazemos tudo pela metade. Você começou um negócio, não terminou, começou um negócio, não terminou. Daí quando você vai ver, você tem 4, 5 projetos começados e nenhum terminado. Aí o tempo passa, o patrão chega, cadê? Pô, mas você tinha que fazer isso aqui. E aí depois você, puxa, o cara foi na minha frente, ou perdi o emprego. Por quê? Porque você não teve ordem. Emmanuel, né, quando questionado por Chico o que ele deveria fazer, ele orientou. Muitas vezes as pessoas que trabalham, que militam dentro da doutrina dos espíritas, confundem essa passagem de Emmanuel, quando ele existe de Chico, disciplina. A disciplina que Emmanuel disse para Chico não é aquela rigidez da coisa. Então tem que ser às 10 horas, tem que ter... Sabe como tem muita coisa rígida? Não é esse tipo de disciplina. A disciplina que Emmanuel pediu para Chico é comece uma coisa e
termine outra coisa. Comece um livro, termine o livro, faça outro, faça o outro, faça o outro, faça o outro. E Chico, durante a sua jornada terrena, ele teve momentos. O momento primeiro foi de consolar os corações das pessoas através de suas obras, dos seus romances, da sua vasta literatura. Aí Emmanuel chegou e falou, beleza, agora vamos para o segundo estágio. O segundo estágio de consolar as pessoas através do quê? Das cartas que... Ele é o verdadeiro carteiro, ele se intitulava como carteiro. E aí, então, ele recebia as mensagens mediúnicas daqueles amigos que estavam do outro lado e consolava o coração dos desesperados que aqui ficavam. Então, isso era disciplina. E seja uma pessoa que tenha, né, uma conduta reta, ética. Essa era a disciplina. E a gente muitas vezes confunde com aquela rigidez de, não, tem que ser assim, disciplina. Não é militarismo, gente. É amor. Então, a disciplina do amor, da sua entrega de corpo e de alma para a tarefa que vocês abraçam. A casa espírita está aberta, a nossa casa aqui está aberta, necessitamos e precisamos de trabalhadores. A Fê falou, todo segundo sábado aqui nós entregamos cesta básica, todo sábado entregamos alimentos nas ruas, temos trabalhos 1000. O espaço está aberto. Eu vou pegar na mão de você e trazer para cá? Não vou pegar. Não vou pegar. Cabe a vocês acharem um tempo dentro do corre-corre da vida de vocês e puxar o seu freio de mão e fazer 1 hora de caridade por semana. Será que é muito, gente? Quanto tempo eu perco em frente a uma internet, em frente a um aparelho de televisão, em frente a, sei lá o quê, um tablet qualquer? Quanto tempo eu perco? Ou não, eu não perco tempo. Que bom que você ganha tempo. Evitar o atropelo. Né? Fazer a coisa com projeto, determinação, passo a passo. E uma vez dado aquele passo, acabou. Dei esse passo. Porque antes de dar, eu percebi, eu analisei, eu estudei, eu projetei e pedi a proteção e a iluminação dos céus. E se for merecedor, assim obtive e sigo adiante. É um passo de cada vez. Exercite sempre na paz diariamente. Busque esta paz. Jesus, quando entrava nos lares, todas as casas por onde ele passou aqui no planeta Terra, a primeira coisa que ele falava, o que era, Jesus? A paz esteja convosco. Ele chegava, ele que era a paz personificada, o amor encarnado, né, chegava e desejava a paz e o amor a todas aquelas criaturas. E será que Jesus não deixava a paz e amor com eles, gente? Com toda a certeza. E muitas vezes, eu não quero ir lá. Com esse pensamento, já não quero ir lá, você acha que você vai levar alguma coisa positiva? Se não quer ir, gente, não vá. É preferível. Ah, mas socialmente eu tenho que fazer determinadas coisas. Pois bem. Alguém uma vez falou, não me recordo o quê, mas eu achei bacana que eu não me fico preso à figura, mas sim no contexto, no que pode ser feito, falado e executado. Numa palestra que eu escutei, disse o seguinte: floresça aonde estiver plantado. E se a gente analisar essa frase, a planta não se locomove, certo? Ela é fixa. Por mais que as raízes possam, né, buscar e tem que buscar os sais minerais, usar o alimento para se fortificar, por mais que a plantinha, né, está lá buscando o sol, as energias, mas ela está se esforçando, não é isso? Para que dê aquela flor maravilhosa que possa agradar os nossos olhos. Então sejamos nós também, seguimos nós o exemplo da plantinha. Se eu estou em determinado local, vou fazer daquilo o meu melhor local possível. Ah, não estou feliz. Ah, está tudo errado. Quem que está te segurando lá? Ninguém. Então, vá ser feliz em outros lugares. Ah, muitas vezes as pessoas têm dificuldades, né? Ah, não, eu tenho que me sujeitar a aceitar tal coisa porque eu preciso do viu metal. Ok, mas nós somos seres eternos. Nós temos que pensar também naqueles que estão sob nossa júdice. Nós temos que seguir adiante
crescendo. Se você naquele momento se encontra enraizado no local onde você não é feliz, gente, o que tende a acontecer com a plantinha que não é feliz no local? Ela o quê? Morre, murcha, perde o seu brilho. Quantos de nós não morremos, murchamos, perdemos o brilho por não termos a coragem de dar um outro passo? Nós não acreditamos nem em nós e nem em Deus, que é o Pai maior que provê para nós as coisas, desde que nós nos colocamos aptos à ação, ao exercício. Existe aquela passagem evangélica maravilhosa onde praticamente uma poesia, que eu não sei, não vou falar de cor mesmo, que é Olhai os lírios do campo. Vocês conhecem essa passagem, né? E lá pelas tantas ele fala, olhai os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir tal como um deles. E o lírio que estava lá no campo, depois vai para o fogo e vai se queimar. Será que Deus, então, que é o nosso Pai, que provê todas as suas criaturas, vai deixar de nos prover alguma coisa, gente? Não. Só que nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que a coisa aconteça. Eu tenho que fazer a minha parte, com determinação, coragem e fé. A oração da serenidade é maravilhosa e nos dá a força para que a gente consiga o dia de amanhã. Então ela pede serenidade. O que é serenidade? É tranquilidade para entender a situação. Nós pedimos coragem para fazer as ações necessárias. E pedimos sabedoria para distinguir o que temos que ser feito do certo e do errado. Isso é não se atropelar, é dar um passo de cada vez. É entender a situação, pedir calma, estarmos calmos dentro de nós, com tranquilidade, com serenidade, termos a determinação de fazer o que tem que ser feito e seguir adiante. Busque a paz dentro da tua alma. Evite atropelar-se, porque você não resolverá nada assim, pois tudo será solucionado na hora certa. Lembre-se da águia, da hora certa, com as providências devidamente tomadas sem atropelos. Para nós encerrarmos o nosso comentário na manhã de hoje, o texto nos orienta, nos dá uma dica de que nós, antes de dormirmos, ou no decorrer da nossa jornada do dia, façamos uma oração. A quem, gente? Ao nosso anjo guardião. Ah, mas anjo da guarda é católico. Ao nosso guia protetor, ao nosso mentor, não importa o codinome que você dê, tá? Mas temos a certeza que nós não estamos sós. Ah, para aquela sua vozinha que você tanto gostava, tanto amava, que tanto chamava e que se foi. Por que não pode ser ela também o nosso mentor? Nós não sabemos. Ou então que está conosco também nos intuindo. Uma vez que nós não estamos sós, uma vez que nós estamos, sim, né, não fisicamente acompanhados, mas também espiritualmente acompanhados, e esses seres que nos acompanham vão estar na mesma sintonia do que o nosso pensamento. Você quer estar acompanhado com pessoas bacanas ou com pessoas não tão legais, gente? Eu prefiro ficar com pessoas bacanas, né? Então, pensemos positivamente, procuramos ser nós os responsáveis das pessoas, o dito popular, né? Digas com quem andas, que eu direis com quem tu és. Então, com quem você quer andar? Pensamento positivo, pensamento em Deus, peça proteção, serenidade, peça ajuda, vá em frente. Eu vejo várias e várias pessoas ao sair de casa fazer o sinal da cruz e seguir adiante. É um gesto belo, é um gesto bonito, desde que não seja um gesto repetitivo e metódico. Né? E que então, que possamos ser nós, quando desejarmos a alguém, vá com Deus, que é esse sentimento que Deus esteja com aquela criatura. Deus esteja contigo. Que muitas vezes nós queremos que ele vá para outro lugar, né? Então, muito cuidado com o que nós jogamos na atmosfera. Então, nessa meditação, peçamos sim aos nossos anjos guardiões, àquela criatura que está do nosso lado. E aí, peça o quê? Que ela possa dar o número da loteria? Não, peça paz.
serenidade. Peça amor. E que possamos realmente, né, além de florescermos, darmos frutos aonde estivermos plantados. Fiquemos em paz. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Um comentário? Acrescentar alguma coisa? Criticar o Mauro? Isso, por favor. Não. Um de cada vez, pegue a senha, por favor. Olha, pense. Oi, querido. Bom dia, bom te ver. Fico Tava feliz, com saudade. Esse tema traz tantos motivos para reflexão, né? Porque é tão importante, né? Foram importantes as coisas que você falou. A gente acha que sabe as coisas, mas quando outra pessoa vai falando, a gente vai vendo o quanto a gente ainda vai claudicando, né, nas nossas escolhas, né, nas nossas dificuldades. Você fala assim do pensamento. O pensamento é tudo, né? Uhum. Você fala assim, diga como é que é o pensamento, eu te direi quem és, né? Na doutrina nós dizemos assim, digas o que pensa, eu te direi quem te acompanha. Né? Nós já aprendemos que é assim, porque nós estaremos, né, sendo acompanhados e vivenciando as experiências. André Luiz dizia, respiras na própria atmosfera que crias. Então, a nossa vida, né, a despeito de resgates, de provas, né, às vezes pessoas colocam o mundo como, sabe, um grande lugar de sofrimento, quando é uma grande escola abençoada, né? Nós estamos com as pessoas que precisamos e às vezes a gente esquece, né? Os amigos estão aí porque nos amparam, são escolhas nossas, os familiares são pessoas com as quais nós precisamos estar. Geralmente vão nos criar dificuldades. Então é nesse momento que nós provamos a nossa tranquilidade através das nossas escolhas, né? Então o mundo é feito de escolhas, né? Então que nós saibamos escolher, né? Sem dúvida. Então é só uma colocação, né, para você trazer alguma coisa para a gente nesse sentido. Obrigado, viu? Imagina, obrigado, amor. A partir do momento, né, que nós nascemos, nós já somos escolhidos. Os jovens costumam dizer, eu não pedi para nascer, né? Essa frase vai. Não, ele implorou para nascer, né? E Deus, Pai, foi tão misericordioso que concedeu aquela encarnação para aquela criatura. Olha como Deus é amoroso, né? E naquele local preciso. Eu escolho, de repente, um certo tipo de carreira profissional. Mas será que eu escolhi porque eu quis aquela carreira, que eu me vi naquela carreira, ou porque pai e mãe assim me orientou? Ou porque era mais fácil, era um curso que ninguém estava querendo, era mais fácil de entrar no vestibular? Enfim, são as escolhas do nosso dia a dia. E a partir do momento que nós escolhemos, nós agimos, nós somos responsáveis por aquilo. Não vou colocar a culpa em A, e B e C. O passo que eu dei em direção, de repente, ao erro, quem deu o passo, gente? Fui eu. Eu fui intuído, algum espírito veio falar, tá, pode vir falar um monte de coisa na tua orelha. Quem faz? Você. Exato. Como ele acabou de dizer, né? Sintonia. Então, a ação é aqui, neste momento que nós temos a ação e, logicamente, temos o quê? A reação, uma resposta. Se a resposta não pode ser naquele exato momento, naquele instante, de tal grau e intensidade, com toda certeza virá no amanhã. Aquelas pessoas que fazem falcatruas, ninguém está vendo. Não, ninguém está vendo. Você está vendo. E quando você chegar do outro lado da vida, você vai encarar o espelho da verdade e vai ver o que naquele espelho? Quem você é. O que você fez, quais foram as suas escolhas, quais foram os seus atos. E aí a gente vai entender quando Jesus fala, haverá choro e ranger de dentes. Esse choro e ranger de dentes é o seu coração dilacerado pelas mazelas que você proporcionou a você e ao outro. E aí você vai realmente implorar misericórdia para o Pai. Porque todas as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, e vou responder pelas minhas escolhas e tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer.
Então, com serenidade, com tranquilidade, com pensamento positivo, eu consigo andar e caminhar e seguir à frente sem me atropelar. Agora, né, se eu quiser ser adepto do jeitinho brasileiro, de sair na frente, de passar a perna no outro, eu vou ter algum sucesso profissional? Posso até tê-lo. Mas a função de quê? O que ocorreu? Quem eu deixei para trás? André Luiz, no seu livro Magno, né, o primeiro, Nosso Lar, em certo momento encontra com uma pessoa muito maltrapilha, muito machucada, muito, né, ferida, e fala, nossa, eu preciso ajudar essa criatura. Aquele afã dele querer ajudar, de querer se entender um pouco mais. E aos poucos ele vai cuidando aquelas feridas, vai ajudando aquela pessoa. E depois ele vem descobrir que era uma antiga empregada dele, que ele abusou enquanto patrão. Né, a violentou, uma série de coisas, e ela foi obrigada a se prostituir depois, porque ele engravidou, os pais expulsou ela de casa. Então, olha o que desencadeou uma ação. Então, que nossas ações sejam pautadas com serenidade. Porque isso aqui vai cruzar lá na frente de novo, gente. E nós temos que ter a humildade de reconhecer que somos limitados muitas vezes, mas que temos Deus, o Pai maior, que zela por nós e faz com que a nossa vida se cruzem A, B, B, A, B, até um dia que haja o reconhecimento e a conciliação dessas criaturas. Obrigado pela observação. Alguém mais? Mais alguém? Que bom, então tchau. Muito obrigado pela tolerância de vocês para comigo e até uma próxima, se Deus assim o permitir. Então, como nós sempre fazemos ao final, novamente nós elevamos os nossos pensamentos, num momento de vibração, de emissão de pensamentos bons, de sentimentos bons, que comece daqui, de onde a gente está, e passe a se expandir pelas ruas aqui em volta, pelos bairros, por toda a cidade, por todo o estado. Essa força que nós emanamos quando nós vibramos pensamentos positivos, energias positivas de amor para o nosso próximo, elas formam uma egrégora que vai se expandindo por todo o planeta. Nesse momento, é um momento de nós contribuirmos com a nossa hora de caridade, como disse o nosso amigo Mauro, para os nossos irmãos necessitados pelo mundo. Os nossos irmãos nos asilos, nos hospitais, nos abrigos, os encarcerados, as pessoas nos manicômios, aqueles que aguardam um transplante, uma cirurgia, um tratamento médico, esses nossos irmãos que agora, no final do ano, perdem as suas casas por força das chuvas, das enchentes, perdem seus entes queridos. Nós emanamos daqui uma força, juntos todos, num só pensamento de amor, para todos esses nossos irmãos hoje necessitados do amor do Pai, da fé, da resignação. Que estejam eles também com seus pensamentos elevados, nem que seja por 1 minuto, e os nossos irmãos da espiritualidade vêm para ajudá-los, no amparo necessário de cada um. Vibremos também pensamentos de muito amor, de muita luz, pelos nossos trabalhos, pelos nossos lares, pelos nossos amigos, pelos colegas de trabalho. Vibremos por aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, principalmente por aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos de maneira mais dificultosa, para aqueles a quem magoamos ou que um dia nos magoaram. Façamos uma vibração de amor, sempre na busca do perdão e do entendimento. Vibremos, como também bem nos lembrou nosso amigo Mauro, vibremos pelos nossos guardiães, aqueles incansáveis trabalhadores da seara do Mestre Jesus, que a todo instante venham a nos ajudar os passos, as decisões, que nas horas mais difíceis estão ali
a nos consolar, passam o dia todo nos intuindo para que nós tomemos a melhor decisão, tomemos o melhor caminho, e nós quase nunca podemos ouvi-los. Porque quase sempre estamos com os olhos fechados e os ouvidos fechados, porque vibramos numa outra vibração e acabamos por nos atropelarmos, como bem foi dito hoje aqui. Vibremos em agradecimento a esses nossos irmãos, designados única e exclusivamente para nos ajudar, para nos acompanhar, a quem nós somos agradecidos e pedimos a Deus por eles. E por fim, a cada um de nós, no nosso íntimo, vibremos por nós mesmos, pelas nossas necessidades, pelas nossas angústias, e também por aquilo que nós temos de bom, pela família, pela comida que não nos falta, pelo cobertor, pela roupa, pela casa, que a tantos irmãos faltam, para nós nunca faltou. Nós vibramos em agradecimento e pedimos pela nossa semana. Que Deus, nosso Pai misericordioso e justo, ilumine os nossos caminhos, os nossos passos por essa semana que se inicia e por todos os dias da nossa vida. Que assim seja.